Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Vamos continuar nossas aulas do segundo ano, ok? Agora a gente vai mudar, né, completamente aí de bloco de estudos, né? Nós começamos o ano letivo com matrizes e determinantes, passamos para os sistemas de equações lineares e agora a gente vai para a trigonometria, né? Trigonometria no ciclo trigonométrico. Lá no primeiro ano ou no ensino fundamental, vocês já tiveram contato com a trigonometria, mas a trigonometria no triângulo retângulo, né? Eu vejo que vocês estudaram lá as relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Seno, cosseno e tangente, para um triângulo retângulo. Agora a gente vai estender esses conceitos para o ciclo trigonométrico, tá certo? Então, eu gostaria de lembrar a vocês o seguinte, né? Que a trigonometria, né? Na verdade, avisar a vocês, né? Que a trigonometria são conhecimentos encadeados, tá certo? Então você não pode, né, deixar de aprender uma parte da trigonometria, porque isso vai lhe dificultar lá na frente. Então é bom que você, a partir da primeira aula de trigonometria, você já vá aí aprendendo os conceitos, tá certo? Então vamos lá. Geralmente os alunos têm alguma dificuldadezinha em trigonometria, tá? Porque são conceitos novos, mas a gente vai aqui devagarzinho para a gente não perder nada. Então, ciclo trigonométrico seria essa circunferência, é uma circunferência de raio 1, e o centro dela coincide com o centro do plano cartesiano. Tá? Então, você tem uma circunferência, que o centro da circunferência é o centro do plano cartesiano, tá certo? O eixo X e o eixo Y. Okay? Então, a primeira informação é que a circunferência tem raio 1, tá certo? Esse eixo horizontal aqui, que a gente chama de eixo X, aqui para a trigonometria, esse eixo vai ser o eixo dos cossenos. Vai ser o eixo que nós vamos medir os cossenos, tá certo? E o eixo vertical é o eixo dos senos. Então, nós temos o eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Na próxima aula, nós vamos estudar o eixo dos senos. Na outra aula, dos cossenos. Depois vai vir a tangente, cotangente, cossecante, secante. Tá? Então, são as funções que nós vamos ver aqui na trigonometria. Mas agora a gente está só estudando os conceitos iniciais. Ok? Então, aqui é 0. Tá? Se essa circunferência tem raio 1, então esse ponto aqui é o ponto 1, 0 do plano cartesiano. Tá? Daqui para cá mede 1, né? Então aqui é o ponto 1, 0. Esse ponto aqui, um ponto sobre esse eixo, né? Seria o ponto 0, 1. Esse daqui é o ponto, né? Tá no lado esquerdo aqui do eixo dos x, né? Seria o ponto menos 1, 0. E esse daqui, como está abaixo, seria o ponto 0 e menos 1. Tá? Os pontozinhos aqui dos eixos, ok? Então, aqui na trigonometria, nós vamos estudar os ângulos. Então, seriam os ângulos, né, nesse ciclo, né? Um ponto bem aqui, ele vai ter um ângulo tal. Então, qual é o seno desse ângulo? Qual é o seno desse ângulo? Então, o estudo da trigonometria vai se basear nisso daí, tá certo? Então, essa circunferência tem um sentido de orientação positivo e o sentido negativo, que seria, lógico, o sentido contrário, tá? No ciclo trigonométrico, esse aqui é o sentido positivo de giro, tá? E lógico que o sentido contrário aqui é o sentido negativo, tá certo? E a origem do ciclo trigonométrico é esse ponto aqui, ok? Então, esse ponto aqui seria, né? Não vai ser não, é o nosso 0 grau. É o início de tudo. Aqui é o 0 grau. Tá certo? Então, essa abertura aqui, chegando nesse ponto aqui, é uma abertura de 90 graus, né? Então, esse ponto aqui é o ponto de 90 graus. Certo? Continuando aqui o giro, nesse ponto aqui, que é meia volta de circunferência, 180 graus. Continuando aqui, né? 180 mais 90, esse ponto aqui é o de 270 graus. E fechando aqui, completando uma volta, né? Uma volta completa numa circunferência, que vocês já saibam, é 360 graus. Tá certo? Então, essa é a medida de graus aqui, né? No
no ciclo trigonométrico, tá certo? Para os estudos da trigonometria, a gente vai trabalhar com medidas de arco. Tá? Então, a gente não fala um ângulo de 30 graus, por exemplo, fala o arco de 30 graus, que é esse arco de abertura aqui. Tá? Coincide com a medida do ângulo aqui. Então, nós não vamos trabalhar com a palavra ângulo, e sim com arcos. Então, o arco de 90 graus é um arco de 180 graus, tá certo? Ok? Aí aqui, nós vamos introduzir uma nova unidade de medida. Tá? Nós já conhecemos a unidade grau, agora nós vamos conhecer a unidade radiano. É uma nova unidade de medida de arcos. Ok? Se você pegar, deixa eu colocar aqui as definições aqui de radiano. Se você pegar qualquer objeto circular, e você fizer a medida da circunferência desse objeto circular, tá? E dividir pelo diâmetro, você pega aqui e mede aqui, qualquer objeto circular, uma tampa de garrafa, uma tampa de panela, uma aro de bicicleta, você pega lá um cordão, uma trena, e você vai e mede aqui, deu tantos centímetros, e divide por essa medida aqui, você vai medir o diâmetro, e divide. Essa divisão, ela vai dar sempre o mesmo número. Lógico que você pode encontrar medidas, números um pouco maiores, um pouco menores, o que vai depender da precisão do seu instrumento de medida. Mas, se for um instrumento bastante preciso, quando você medir isso daqui e dividir por esse valor aqui, pelo diâmetro, você vai encontrar sempre o mesmo valor, tá? Que valor é esse, professor? Ó, é 6,28. 6,28. Ok? Ou seja, uma circunferência completa tem 6 que você não está dividindo isso daqui por isso, né? Então, quando eu divido, é como se eu fizesse assim, ó. Então, daqui para cá tem uma medida desse, aqui tem outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui nessa circunferência aqui tem 6 pedaços desse. Eu peguei esse valor e dividi por esse, então tem 6 pedaços. Tá? E mais um pedacinho aqui, né, que é o 0,28. Tá certo? Ou seja, a medida completa, né, comprimento de uma circunferência completa é 6,28 diâmetros. Tá? Tem 6 diâmetros mais esse 0,28. Agora, observe que esse 6,28... eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 3,14. 3,14 é a mesma coisa que 2 vezes 3,14 é a mesma coisa que 6,28, tá certo? E 3,14 é o nosso famoso π, certo? Então, isso aqui eu posso escrever como sendo 2π, certo? Então, essa unidade radiano é justamente a questão de você expressar o comprimento da circunferência em função de π, tá? Em função da quantidade de diâmetros. Então, resumindo, né? Que é a demonstração, mas resumindo, o que eu quero dizer com isso? O comprimento de uma circunferência, ele tem 360 graus. Se você estiver medindo, né, esse ângulo em graus, ele vai ter 360 graus. Vou de outra cor aqui. 360 graus, ou então, se tiver na unidade radiano, 2π radiano, tá? 2π radiano. 360 graus ou 2π radiano, dependendo da unidade de medida que você esteja trabalhando, tá certo? Então, qualquer unidade, qualquer arco, né, em graus, eu posso fazer a transformação para a unidade radiano. E na trigonometria é mais comum você encontrar a medida radiano do que encontrar a unidade de medida ângulo. Certo? É muito mais comum a questão pedir o seno de 3π sobre 2, tá? do que o seno de 270 graus. Tá certo? Então, como é que eu faço a transformação, né, de graus para radianos? Da unidade de graus para a unidade de radianos? Eu utilizo essa relaçãozinha aqui, ó. Ou melhor, né? Dividindo tudo por 2 aqui, eu posso utilizar uma relação mais enxuta, né? Eu posso dizer que 180 graus equivale a π. Tá? Dividir aqui por 2, aqui por 2.
eu utilizo essa relaçãozinha aqui. 180 graus equivale a π radianos. Tá? Π radianos. Ok? Então, vamos fazer a transformação dessas unidades aqui dos eixos, né? 90 graus na unidade radiano valeria quanto? Vou fazer bem aqui. Vou fazer aqui dentro. Fazer de verde. Ó, como é que eu vou saber aqui quanto é 90 graus na unidade radiano? Você fala assim, ó. 180 graus equivale a π. 90 graus equivale a x. Faz a regrazinha de 3. Tá certo? Multiplicando o meu pelos extremos, ó, 180x, tá? É igual a 90π. Então, x é igual a 90π dividido por 180. Fazendo a redução aqui, ó, tira esse zero com esse, divide por 9 em cima e embaixo, em cima sobra π e embaixo 2. π sobre 2. Então, esse ponto aqui, ele é 90 graus, ou então π sobre 2 radiano. Tá? Então, aqui é o ponto π sobre 2. Certo? Então, em muitas questões não vai vir quanto é que vale o seno de π de 90 graus. Não, vai vir o seno de π sobre 2, que é a mesma coisa que seno de 90 graus. Tá certo? Se eu for saber aqui quanto é o 180 graus, aqui já está direto, né? Ó, que 180 graus equivale a π. Então, 180 graus na unidade radiano é π. Então, esse ponto aqui, ó, esse arco aqui na unidade radiano equivale a π. Tá certo? 270 graus. Vou fazer aqui o 270 graus. Eu sei que 180 equivale a π. Então, 270 equivale a x. Meio pelos extremos, eu vou ter aqui 180x igual a 270π. X igual a 270π sobre 180. Aí que a gente faz as reduções que der para fazer, né? Tira esse zero. Eu posso dividir por 9 em cima, fica 3. E por 9 embaixo fica 2. Então fica, e o π, né? Que sobrou aqui. Então fica 3π sobre 2. Então meu 270 aqui, ó, é 3π sobre 2 na unidade radiano. Certo? Então esse ponto aqui, tanto eu posso dizer que ele é o 270 graus, como ele é o 3π sobre 2 radiano. Ok? Então é só uma nova unidade de medida. É uma nova unidade de medida. Tá? Como lá tem um metro, tem um decímetro, tem um centímetro, você muitas vezes tem que fazer a transformação para outra unidade, aqui também você pode utilizar a medida na unidade graus, né? Ou na unidade aí, radiano. E esse último ponto aqui, que é o 260, né? O 360 já está ali. Esse ponto aqui é o 2π. Então aqui, como é um ciclo, né, fechado, esse ponto aqui tanto é o 0 grau como é o 2π. Tá certo? Ok? Tranquilo aí? Pronto, essa aula é só para a gente apresentar essas definições. Tá? O ciclo trigonométrico, tá? A divisão do ciclo trigonométrico, como você coloca a circunferência no centro do plano cartesiano, você tem aí 4 quadrantes. Né? Esse aqui é o nosso primeiro quadrante do ciclo, aqui é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Ok? Aí nas próximas aulas a gente vai saber como é que faz o seno aqui, como é que calcula o seno nesse ciclo, o cosseno, a tangente, a cotangente, tá certo? Hoje eu só queria mesmo apresentar o ciclo trigonométrico, como é que a gente vai trabalhar nele, como é que é o sentido de orientação, os pontos nos eixos, esse é o eixo dos cossenos, o eixo dos senos, e a unidade radiano, tá? Da unidade radiano, se você não compreendeu muito bem essa parte aqui, basta você guardar essa relação aqui, 180 equivale a π. Entender que radiano é só uma nova unidade de medida, tá? Nada mais do que isso. Por exemplo, se você dizer aqui, por exemplo, 30 graus, né? Bem aqui assim, é 30 graus. Esse 30 graus pode ser expresso na unidade radiano. Tá? Você faz a regrazinha de 3, né? 180 é π, 30 é x. Aí você faz o meu pelos extremos e sabe quanto é 30 graus nessa unidade radiana. Ok?
Valeu, pessoal, por hoje era só. Até a próxima. Tchau.